Pega a tua Bíblia, abre em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos do número 19 até o 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos do número 19 até o 23. Nós vamos ler na versão Almeida, revista e atualizada. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que teu Espírito Santo quer falar ao nosso coração neste culto abençoado que nós estamos fazendo pela internet. Para que teu nome seja glorificado e para que a nossa vida seja edificada, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito especial. Afinal, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico do Novo Testamento. É um livro que fala a respeito da história da igreja. Todo mundo que se debruça sobre história da igreja, o primeiro relato, o primeiro livro, antes de qualquer outro que você deve se debruçar, é sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos inicia com os últimos momentos de Jesus Cristo, ainda com seus discípulos após a ressurreição, a sua ascensão. Então há a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A igreja começa a viver em comunidade, viver em evangelho. E nós temos o livro de Atos contando a saga desta igreja. Homens e mulheres que se levantaram com autoridade e ousadia para proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos dois grandes nomes, dois grandes expoentes humanos no livro de Atos dos Apóstolos. Nós percebemos Pedro, que era o apóstolo dos judeus, e nós percebemos Paulo, que era o apóstolo dos gentios. Mas o nome que era o assunto do livro de Atos dos Apóstolos não era Pedro, não era Paulo. O nome que era o assunto de Atos dos Apóstolos é Jesus Cristo, o Messias prometido que já havia chegado à terra, morreu, ressuscitou, andou no meio dos seus discípulos ressuscitado e havia subido aos céus para um dia retornar para buscar a sua igreja. Sim, o nome de Jesus era o nome proclamado. E o tema central, o assunto do livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo, que capacitava, que envolvia, que realmente se manifestava no meio da igreja primitiva. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que sabia o que era se envolver com o Espírito Santo e que o principal nome proclamado por essa igreja era o nome de Jesus. Era o nome de Jesus Cristo, era o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Este trecho que nós lemos traz um momento de dificuldade, um momento de adversidade, perseguição. A perseguição, não qualquer uma, mas a perseguição por causa da fé, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Naquele momento a igreja estava sabendo o que era sofrer por causa do nome de Jesus, o que era sofrer por causa do cristianismo. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade hoje. A igreja passa por um momento de dificuldade. Nós vivemos um afastamento social, nós vivemos um problema que atinge o mundo todo, uma enfermidade
que matou muitas pessoas, que deixou outras afastadas, que prostrou outras, que tem trazido consequências muito graves para famílias e para a igreja. Nós, enquanto igreja, nós não estamos podendo nos reunir enquanto família, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus que gosta da comunhão, que gosta da unidade. Neste momento, parece que há um enfraquecimento da comunhão da igreja, mas apenas parece, querido. Não esqueça que eu e você estamos aqui, mesmo que online, para glorificar ao Senhor. E nós precisamos, neste momento, agradecer a Ele. Vamos agradecer? Será que você pode digitar aqui, Senhor, muito obrigado pela internet, muito obrigado por este culto online, muito obrigado por esse irmão. Eu quero agradecer você que está aí assistindo este culto. Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando no teu coração e na tua vida. Momento de adversidade ocorre e momento de perseguição também. Aquele momento da igreja era um momento de perseguição. Hoje nós percebemos que a igreja passa por uma perseguição. Em nosso país, nós não vivemos uma perseguição violenta como nós tínhamos a experiência ali da igreja primitiva ou em países aí ao redor do mundo onde o evangelho é crime, onde o cristianismo é causa de pena de morte. Na verdade, nós vivemos uma perseguição velada, porque nós somos taxados como aqueles que são inflexíveis, que são durões, que são rancorosos, que são disseminadores de ódio. Na verdade, o cristão hoje é taxado em nosso país. O cristão hoje é julgado em nosso país. Querem destruir os nossos valores, a família a quem tanto prezamos, os costumes, os princípios bíblicos fundamentais do cristianismo aos quais tanto damos valor. Estão sendo minados, estão sendo questionados, estão sendo levados a serem destruídos pela cultura na qual estamos inseridos. Vivemos uma perseguição. Vivemos um momento de dificuldade. Vivemos um momento de adversidade. Mas eu quero te falar, eu quero ser uma voz profética hoje para a igreja brasileira, para dizer que o mesmo Deus que sustentou a igreja primitiva em meio à perseguição é o Deus que sustenta hoje a igreja brasileira em meio a esta perseguição velada e em meio a esse afastamento social causada por essa pandemia que nós vivemos no mundo todo. Eu quero ser boca de Deus para te falar hoje que a igreja brasileira vai sair ainda mais forte depois de tudo isso, porque a graça que sustentou a igreja primitiva é a graça que sustenta hoje a igreja brasileira. E este é o título da mensagem de hoje, querido. Aquilo que eu quero que você guarde no seu coração. A graça é o que sustenta a igreja. A graça é o que sustenta a igreja. Nunca esqueça disso. A igreja não precisa de favores políticos, a igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa e sempre poderá contar com a graça do Deus Todo-Poderoso. Você recebe essa palavra, querido? Então diga aí, eu recebo essa palavra, pastor. Amém. Eu creio que a igreja vai sair ainda mais fortalecida depois de tudo isso. Querido, mas Atos dos Apóstolos mostra uma igreja perseguida. E era uma perseguição muito severa, era uma perseguição muito dura, era uma perseguição que levava muitos dos nossos irmãos à morte, a serem brutalmente assassinados. O próprio Paulo, após a sua conversão, ele confessa que participou desta perseguição. Na verdade, Paulo era um dos que capitaneavam esta perseguição para com a igreja cristã, para com a igreja primitiva. Ele mesmo, em seu discurso de defesa, afirma claramente a perseguição que ele fazia contra a igreja. Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículos 3 até o 5, nós vemos Paulo se defendendo e Paulo falando a respeito dessa perseguição. Vamos ler? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte,
prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Paulo, na verdade, está falando de como ele foi responsável pela perseguição e como esta perseguição era severa. Nós percebemos, querido, em meio a essa perseguição, o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, este homem de Deus, homem cheio do compromisso com o Senhor, o homem que por causa da sua fé foi morto, o homem que por causa da sua fé foi perseguido, foi condenado à morte. Várias vezes eu paro e reflito, sabe, querido, será se hoje nós fôssemos infligidos, nós fôssemos atacados com o mesmo estilo de perseguição que os nossos irmãos da igreja primitiva viveram, se nós subsistiríamos? Querido, nós estamos vivendo uma perseguição velada, nós estamos vivendo um afastamento social. E quantos irmãos aí estão desfalecendo? Quantos estão aí abandonando? Quantos estão negociando a sua fé? Eu quero te falar em nome de Jesus, que a graça que sustentou Estevão, que a graça que sustentou aquela igreja primitiva, é a graça que te alcança agora em nome de Jesus. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que te sustenta, há um Deus que te pega pela mão, há um Deus que fala para você: aguenta mais um dia, eu estou contigo em meio a essa perseguição, eu estou contigo em meio a esse afastamento, eu estou contigo em meio a esta diversidade. Acredita que eu sou o teu Deus. Você toma posse disso? Escreve aqui, irmão, no comentário: pastor, eu tomo posse, eu creio, Deus é o que me sustenta, Deus é o meu sustentáculo, Ele cuida de mim. O interessante é que no trecho que nós lemos em Atos capítulo 11, nós vemos que a perseguição que culminou na morte de Estevão levou os cristãos a se espalharem, ou seja, os cristãos eram perseguidos e tinham que se mudar, tinham que se esconder, tinham que viver em cavernas, tinham que viver sempre fugindo daquela perseguição. Mas Deus tem um propósito em tudo, querido. Creia nisso, acredite. Deus tem um propósito em tudo. Enquanto a igreja se espalhava por causa da perseguição, ela não perdia o foco da missão. Querido, eu não sei se você está aproveitando a adversidade pela qual você está passando, o afastamento com o qual você está tendo que conviver, sem perder o foco da tua missão. A igreja primitiva não perdia o foco da missão. Enquanto eles eram dispersos, a palavra fala que houve dois momentos. Primeiro momento, eles começaram a pregar para os judeus, dizendo: olha, acredita, nós estamos sendo perseguidos, mas é por esse Jesus que nós pregamos, que nós acreditamos, é que somos capazes até de morrer. Eles pregavam com autoridade, porque eles diziam: eu posso até morrer, mas eu não canso de anunciar que Jesus é o caminho. É o único caminho que leva ao céu. Naquele momento, nós percebemos que os cristãos eram conhecidos como a seita do caminho, porque Jesus se auto-intitulou como o caminho. Ele era o caminho, a verdade e a vida. E de fato, ele é o único caminho para o céu, um único caminho de acesso a Deus, um único caminho para a paz, um único caminho para o descanso, um único caminho para que a tua alma seja preenchida com o Espírito Santo. E eram esses cristãos que saíam e espalhavam as notícias. Chegou um segundo momento, lá em Antioquia, que eles não pregavam apenas para os judeus, mas começaram também a pregar para os gregos. A notícia se espalhou de que eles estavam pregando a palavra, que eles estavam espalhando as boas novas de Jesus. Na verdade, aquilo que seria algo ruim para a igreja se tornou algo bom. Porque em vez de o evangelho ficar restrito apenas
onde Jesus havia passado, o evangelho começou a se espalhar, porque onde havia um cristão fugindo da perseguição, ali havia a pregação do evangelho. Eu quero te falar que Deus pode usar também este momento de adversidade e dificuldade para demonstrar o poder dele, o propósito dele na tua vida, na tua família e na tua história. Eu creio que você vai sair mais forte dessa dificuldade. Eu creio que você vai sair de uma maneira melhor, fortalecido, amadurecido, revestido do Espírito Santo, e a igreja brasileira sairá triunfante, dizendo: glórias nós damos ao Senhor, porque Ele nos sustentou em meio a essa perseguição, em meio a essa dificuldade. Ele nos sustentou, porque nós não precisamos de outra coisa senão da graça de nosso Deus que nos sustenta. Querido, não tente entender o agir de Deus, apenas creia que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Deus continua reinando soberanamente e não perdeu o controle da história. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que a dificuldade pela qual a igreja passou foi bênção, porque foi por meio da dificuldade que o evangelho de Cristo foi espalhado por lugares ainda não alcançados. Mas nós vemos também que aquela igreja, apesar da dificuldade, apesar da perseguição, não se comportava como uma igreja coitadinha, porque ela sabia que o dia bom chega, mas o dia mau também chega. Afinal, problemas todos podemos ter, tanto o justo quanto o ímpio. Mateus capítulo 5, no versículo 45, na parte B, diz isso muito claramente, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e sobre injustos. Saiba, querido, que o dia mau chega para o crente como para o ímpio. A diferença é que nós sabemos a quem nós podemos clamar. Eu sei, como diz Jó, em quem eu tenho crido, e por fim sei que ele se levantará. Querido, eu creio que Deus se levanta na tua casa. Eu creio que Deus se levanta em meio a essa adversidade. Eu creio que Deus se levanta em meio a esta dificuldade para dizer: filho, a minha graça é o que te sustenta. Querido, a graça do Senhor é o que te sustenta. A graça do Senhor está te alcançando. A graça do Senhor está te revestindo nesse momento. Você que estava desanimado, você vai dizer assim: eu estava desanimado, porque a graça do Senhor já me alcançou. Eu creio, pastor, a graça já me alcançou. Será que você pode dar um glória a Deus? Digita no comentário aí: glória a Deus, a graça me alcançou. Glória a Deus, Deus está me sustentando. Glória a Deus, eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Atos capítulo 11, no versículo 21, traz o segredo da vitória de todo crente. Diz assim: a mão do Senhor era com eles. Querido, nós precisamos ter essa confiança. A mão do Senhor é conosco. Nós não somos coitadinhos, sabe? A igreja primitiva não se comportava como coitadinhos. Eles se comportavam como guerreiros do Senhor, dizendo: não, nós podemos passar sim por essa adversidade. A graça nos sustenta e a mão do Senhor está conosco. Isaías capítulo 59, versículo 1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Querido, a mão do Senhor. Querido, você pode clamar: Senhor, estende as tuas mãos. Senhor, me coloca nas tuas mãos. Senhor, que a tua mão seja comigo. Senhor, eu sei que a tua mão tudo pode fazer. Querido, a mão do Senhor está sobre a igreja brasileira. A mão do Senhor está sobre a tua família. A mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está sobre o teu trabalho, a tua empresa. Ali está a mão do Senhor. E se a mão do Senhor está ali, você não é qualquer um, você não é um coitadinho. Você tem que ter postura de vencedor, postura de alguém que crê naquilo que prega, que vive a confiança que lê na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que a graça me sustenta, glória a Deus. Se a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor é conosco, glórias ao nome do Senhor.
Isso é tão sério, querido, que nós vemos claramente a postura daqueles homens de Deus em meio à perseguição. Eu não sei qual está sendo a tua postura em meio a essa dificuldade que você está vivendo, esse afastamento, essa doença, esse desemprego, esse desentendimento familiar. Eu quero dizer, você não é coitadinho. Você não pode perder o foco da missão. A mão do Senhor é sobre você. Atos capítulo 7, versículos 54 até o 60, mostra a condenação e morte de Estevão. Mas enquanto hoje a gente pensa em Estevão, coitado de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, nós não vemos isso no livro de Atos. Pelo contrário, olha só como nós percebemos a postura de Estevão. Vem comigo, Atos 7, 54 até o 60, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Olha que coisa linda, querido. Nós estamos falando do primeiro mártir da igreja. Estevão foi apedrejado, foi assassinado por causa da sua fé. Enquanto aqueles que o acusavam, que o condenavam, que o perseguiam, estavam com ódio em seu coração, a palavra de Deus diz que Estevão manteve a sua postura de cristão e, cheio do Espírito Santo, não olhou para aqueles que estavam acusando, não olhou para a adversidade. Olha só o que eu quero dizer para você: não olhe para esta dificuldade. Em meio à adversidade, não olhe para ela. Em meio à doença, em meio à porta fechada, em meio à dificuldade e à adversidade, não olhe para isso que está te impedindo. Olhe para o Senhor. É isso que Estevão fez enquanto estava sendo condenado à morte. Ele não olhou para os seus acusadores, não começou a ver, vão tacar pedras em mim, não. Ele diz: eu olho é para o céu, eu olho é para a glória de Deus. E a palavra do Senhor fala que Estevão olhou e viu os céus abertos. E viu que Jesus estava em pé, à destra do Deus Pai. Como quem disse: Estevão, daqui a pouco você vai estar aqui comigo. Esta é uma palavra tão linda que nós percebemos algo diferente. Jesus costuma ser retratado sentado em seu trono, mas aqui, com um crente que tem postura, como um cristão que daria tudo pela sua fé, como um cristão que entregou a sua vida pela fé, Jesus se levantou, olhou e disse: não temas, Estevão, apenas olhe para mim. Jesus está dizendo isso para você: não temas, apenas olhe para mim. Você vai ver o céu aberto em meio a essa dificuldade, em meio a essa adversidade. Olhe para o Senhor e você vai ver que Ele não mudou. A mão dele continua estendida para nos ajudar. A mão dele continua disponível para nós. E o mesmo Jesus que recebeu Estevão é aquele que pode nos abençoar, é aquele que pode salvar a nossa família, é aquele que pode abrir e fechar portas. E se não der nada certo aqui nesta terra, é o mesmo que também vai nos receber na pátria celestial. Oh, e que dia lindo será! Que momento glorioso será! Eu espero ansiosamente por este encontro. Eu tenho a certeza que você também. Você espera por isso? Então dá um glória a Ele aí, diz assim: Jesus, eu espero encontrar o Senhor. Jesus, eu espero encontrar o Senhor. Este dia não tarda a chegar, querido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querida, no momento da dificuldade,
no momento da adversidade, no momento da perseguição, é que nós podemos contemplar os maiores milagres que Deus pode fazer na nossa história. Não perca sua fé, não desanime. Hoje Jesus me trouxe aqui para declarar na tua vida: a mão do Senhor continua estendida na tua casa, na tua família. O Senhor tem sido aquele que te sustenta. E eu quero te falar, a graça do Senhor que sustenta a igreja é a graça do Senhor que te alimenta em mais um dia de dificuldade. Eu quero, meu irmão, que em nome de Jesus, neste culto da vitória, nesta palavra de ânimo que o Senhor me trouxe aqui para te trazer, você enxergue em meio a essa adversidade, não a dificuldade, mas o Deus que pode te ajudar a vencer em meio à dificuldade. O Senhor pode te dar a vitória ainda hoje, creia. O Senhor pode te entregar a bênção ainda hoje. Conta a bênção, querido. Não deixa de contar. Ei, pega esse comentário aqui e diz: pastor, já quero contar minha bênção. Pastor, já quero dar glória a Deus. Eu recebo a minha bênção. Eu sei que Deus já me curou. Eu sei que Deus já abriu a porta. Eu sei que já vencemos essa dificuldade em nome de Jesus. Atos 11, 22 fala que depois dessa grande perseguição, os cristãos foram espalhados e começaram a pregar a palavra, chegaram a Antioquia, pregando inclusive para os gregos, não era só o povo judeu, já tinha um avanço da pregação do evangelho. Barnabé foi enviado então para ver o que estava acontecendo em Antioquia. Atos 11, 23 diz que Barnabé chega e vê algo diferente. Vê algo que alegra o coração dele. Vamos ler? Atos 11, 23 diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele percebe não outra coisa, mas ele se alegra ao perceber que a graça de Deus estava ali no meio dos irmãos. Ele pôde enxergar a graça, ele pôde perceber a graça, querido, porque onde há a graça do Senhor, onde há o envolver da graça, ela pode ser percebida, porque onde há graça, a esperança, onde há graça, a fé, onde há graça, a paz, onde há graça, continuamos a lutar, sem perder de vista o nosso objetivo, sem perder de vista o foco da missão, sabendo que a mão do Senhor é sobre nós e nós não somos destruídos, porque a graça de Deus é o que sustenta a igreja. Barnabé chega ali, presta atenção, ele vê a graça de Deus sustentando a igreja e se alegra. Ele chega e começa a exortar, ele começa a ensinar e dizer: permaneçam firmes no Senhor, permaneçam firmes porque a graça de Deus é o que sustenta vocês, a graça de Deus é tudo o que vocês precisam. Deus me trouxe aqui para te lembrar isso, para te lembrar que há uma graça que te sustenta, portanto, não desanima. A graça do Senhor é tudo o que você precisa para ser feliz. A graça do Senhor é tudo o que você precisa para não desanimar. A graça do Senhor é tudo o que você precisa para dizer assim: eu não vou desistir. Deus é comigo nessa caminhada e a vitória vai chegar em nome de Jesus. E o bom é saber que graça é favor imerecido, querido. Graça é dádiva de Deus. Você não merece, mas apesar de você, a graça te alcança, porque o nosso Deus é muito bom, o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é maravilhoso e não esquece do seu povo. Deus não esquece de você, Deus não esquece da tua família, Deus não esquece da tua casa, Deus não esquece de maneira alguma das promessas que Ele fez para você. Continua crendo, continua lutando, porque o que te sustenta não é o dinheiro, não é a saúde, não é o amor, nada disso. O que te sustenta é a graça do Senhor. E se a graça que te sustenta, meu irmão, fica tranquilo, a graça do Senhor está disponível para nós, querido. Isso é motivo de dar graças, isso é motivo de glorificar, sabendo que dela, da graça do Senhor, nós não ficaremos sem. Ele está sempre conosco, Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Querido, a minha oração é de que o Espírito Santo tenha convencido você neste momento, tenha falado ao teu coração,
que a mesma graça que sustentava a igreja primitiva é a graça que hoje sustenta a igreja brasileira, e esta mesma graça que sustenta a igreja brasileira é a graça que alcança a tua vida, que alcança a tua casa, que alcança a tua família. Deus me trouxe aqui para te dizer que você não deve perder o foco da missão. A tua missão enquanto servo do Senhor é espalhar a glória de Deus, é encher a terra da glória do Senhor, é dizer: o nome do Senhor será glorificado onde quer que eu esteja. Acredite, a mão do Senhor continua com você, a mão do Senhor continua cuidando de nós. E a graça do Senhor é aquela que nos sustenta, e por isso nós não somos coitadinhos, querido. Por isso nós temos que ter postura. O Senhor está dizendo aí: ajeita essa postura, coloca aí essa postura de guerreiro, postura de fé. Olha agora com convicção, diz assim: realmente a minha fé foi restabelecida hoje, porque a graça do Senhor é aquela que me sustenta em meio à dificuldade. A graça do Senhor é aquela que me sustenta em meio à adversidade. E a graça do Senhor é aquela que me dá a garantia de que amanhã eu continuarei lutando em nome de Jesus. Continue lutando, não desista. Saiba que nós não precisamos de outra coisa senão a graça de Deus para sermos sustentados. E se a graça de Deus que nos sustenta, fique tranquilo, Deus é conosco, Deus não nos abandona. Que o Senhor continue falando a tua vida, o teu coração e a tua mente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos orar ao Senhor? Vamos apresentar a Deus as nossas vidas, os nossos anseios, os nossos corações, dizendo assim: Senhor, eu compreendo que é a tua graça que me sustenta. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse irmão e essa irmã que acompanham conosco esta transmissão. Ó Deus, que nós possamos compreender que tudo o que precisamos e sabemos que podemos contar é a tua graça, porque é a tua graça que sustenta a igreja, é a tua graça que nos sustenta. Sabemos que vamos ser mais fortes dessa dificuldade, vamos ser mais fortes desse afastamento social, vamos sair mais fortes depois de tudo isso ter passado, vamos estar de pés, porque o Senhor é aquele que garante a vitória para nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu quero te apresentar esse irmão e essa irmã cujo coração agora foi envolvido por esta palavra, que estava pensando em desanimar, que estava pensando em desistir, que estava com a sua fé diminuída. Senhor, enche do teu Espírito Santo, enche da tua graça, enche esse coração de fé e ousadia, para que nós percebamos, Senhor, a tua graça em meio à tua igreja, para que assim como Barnabé, quando olhou para a igreja e viu a graça possa ser vista nesta casa, nesta família, neste trabalho, neste lar. Deus, que a graça tua seja perceptível pelos outros em nossa vida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Querido, não esqueça, a graça de Deus é o que te sustenta. Então hoje, se você estava pensando em desanimar e desistir, eu quero te dizer, está na hora de repensar. Está na hora de entregar tudo ao Senhor. Dizer: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu confio no Senhor. E eu sei que se eu coloco em tuas mãos, não poderia estar em lugar melhor. Deus é contigo, querido, em nome de Jesus. Eu posso abençoar a tua vida, eu quero impetrar a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E eu quero que, em nome de Jesus, você com muita fé no seu coração repita comigo assim: amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.